Daqui a uma semana, o Dia das Mães estará sendo comemorado por todo o Brasil. E como já é um costume aqui do canal, nós preparamos alguns vídeos que servem de meditação para ocasiões especiais. Já temos 2 vídeos para o Dia das Mães, nós temos também um vídeo para o Dia dos Pais, e esses estão entre os vídeos mais acessados aqui do canal. E eles vão ficar também na recomendação final desse vídeo. Mas hoje eu quero falar para você a respeito dos grandes sacrifícios feitos pelas mães ao longo de toda a Bíblia. Então esse vídeo aqui tem a mesma finalidade. Ele serve para a meditação do Dia das Mães, ele serve para você enviar para sua mãe, para o grupo da igreja, para aquelas pessoas que você sente que precisam saber um pouquinho mais a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre o grande sacrifício que as mães fazem. Esse aqui é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Nós temos muitos vídeos de conteúdos bíblicos, de temas interessantes, e a melhor maneira de você ver o que a gente tem produzido é acompanhando as nossas playlists. Nós estamos retomando o canal porque durante esse ano eu dediquei boa parte do meu tempo aos estudos de doutorado. Isso se somou a outras demandas, como por exemplo o meu ministério, também a questão da família e especialmente porque eu estive bastante doente durante esses dias. Mas pela graça de Deus estamos retomando aqui o canal e eu quero trazer esse conteúdo muito especial para você. Portanto, já deixa aqui a sua curtida para apoiar esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se você gostar desse conteúdo, aproveite e se inscreva. Por toda a Bíblia o que nós vemos é a história de Deus sendo contada através de histórias humanas, o macro sendo refletido no micro. É por meio de histórias humanas que Deus se revela. A interação entre Deus e o homem ensina muito a respeito de quem é Deus e da nossa necessidade a respeito dele. E quando a gente vê as famílias na Bíblia, elas são longe de serem perfeitas, mas ao mesmo tempo, nelas nós aprendemos como Deus se revela, o seu amor, o seu cuidado, e também é possível perceber o desenvolvimento do caráter das pessoas, rejeitando ou aceitando as oportunidades que Deus confere a cada um. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós vemos o primeiro sacrifício realizado por uma mãe. É justamente Eva. Eva, que recebe esse nome após o pecado, e justamente por causa dessa grande falta, teria dores de parto ao conceber os seus filhos. A Bíblia não nos informa e nós só podemos imaginar como seria a realidade da maternidade num contexto onde o pecado não existisse. E mesmo Eva também, embora o texto não entre em muitos detalhes, deve ter sofrido após ter dado à luz os seus 2 filhos e ver que um deles se tornou assassino do próprio irmão. E esses conflitos familiares, eles vão se desenvolvendo na Bíblia, mostrando que o grande conflito entre as forças do bem e do mal também se reflete em seres humanos aqui na Terra que tomam partido por um desses 2 lados. E um dos dramas mais potentes da Palavra de Deus é, sem dúvida, o grande arco de histórias que envolve a família de Abraão. Tudo em Abraão é muito fascinante. Inclusive, há um momento em que Sarai, esposa de Abrão, ambos ainda não tinham seus nomes trocados, ele ainda não havia sido chamado de Abraão e nem ela de Sara. Dada a impossibilidade de Sarai de engravidar, ela sugere a seu esposo que tenha filhos por meio de uma serva, Agar. E todo um conflito se desenvolve a respeito disso. E é justamente em Agar que nós vemos um drama com um gosto amargo, uma coisa diferente. Porque Agar, em algum momento, devido ao seu conflito de personalidade e ao seu próprio orgulho, acaba sendo expulsa por Abraão. Claro, Sara havia pressionado para que isso acontecesse. A mesma Sara que sugeriu que Agar fosse mãe do filho de Abraão. Agora, Agar e seu filho Ismael são expulsos do acampamento. No deserto, sozinha, com as suas provisões esgotadas, Deus lhe aparece e se apresenta como o Deus que tudo vê. É essa mãe sofrida que faz o sacrifício de ter que encarar uma vida dura, cuidando do seu filho sozinha, que recebe a bênção e o acolhimento de um Deus que a todos ama e tem um carinho especial por todas as mães, inclusive aquelas que têm o desafio de criar os seus filhos sozinhas. Avançando um pouquinho na narrativa, nós temos o relato de Isaac e Rebeca, um dos casais
mais longevos da palavra de Deus. Numa época em que muitos homens acabavam caindo nas tentações da poligamia ou tendo pelo menos uma concubina, nós temos esse casal que permaneceu fiel um ao outro. Mas quando os filhos vieram, eles tinham alguns sentimentos divididos. E é fácil a gente perceber como Rebeca toma partido pelo seu filho mais novo. Em algum momento, já sabendo que a promessa de Deus é que Jacó seria o primogênito, ela tenta fazer com que este filho acabasse se passando pelo irmão Esaú e se apresentando ao pai para reclamar a primogenitura. Inadvertidamente, Isaac acaba abençoando o filho errado. Jacó é abençoado como primogênito, enquanto Esaú acaba sabendo depois da tramóia, da trapaça que o irmão havia feito. É curioso ver como Rebeca arrisca a sua reputação para proteger esse filho e também acaba colhendo um alto preço, porque para não sofrer a consequência da vingança do irmão, Jacó acaba se despedindo da família, viajando para muito longe, para os parentes da mãe, e nunca mais ele e a mãe se encontram em vida. Mas o que uma mãe não é capaz de fazer por um filho, não é? Inclusive, na geração seguinte, quando o próprio Jacó constitui sua família e uma de suas esposas é justamente a mulher que ele amava, Raquel, ele acaba tendo várias esposas por uma série de circunstâncias. Mas a mulher que ele amava mesmo era Raquel. E Raquel lhe deu 2 filhos, mas justamente no segundo parto ela acaba falecendo, sacrificando assim a própria vida para dar à luz o seu último filho. E olha, se a gente está falando de sacrifícios também, temos um sacrifício muito doloroso que foi o de Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede viveu numa época em que o faraó havia proibido que as israelitas tivessem filhos do sexo masculino. Muitas crianças foram mortas nesse período e eu fico imaginando a tragédia, a comoção que deve ter havido entre a nação de Israel. Mas Joquebede conseguiu esconder o seu filho. Depois, por meio de uma estratégia um tanto quanto irônica, ela acaba salvando Moisés. Afinal, as crianças eram lançadas no rio e ela mesma lançou Moisés, mas evidentemente preparou as condições para que ele sobrevivesse, calafetando um cesto com betume para que ele pudesse boiar nas águas. E conduzido por Deus, vigiado pela irmã, ele acaba parando nas mãos da filha de Faraó, provavelmente Hatshepsut. E numa outra ironia, Joquebede acaba sendo contratada para amamentar e educar o seu filho nos primeiros anos. Eu fico imaginando o senso de urgência daquela mãe em imprimir nos caracteres de Moisés a verdade da palavra de Deus, sabendo que ele ficaria pouco tempo com ela. De fato, uma mãe que estava disposta a dar o seu melhor, sabendo do grande sacrifício feito a fim de que seu filho sobrevivesse. Anos mais tarde, depois que Moisés se tornou homem e havia sido chamado por Deus para uma missão especial, nós temos um episódio muito curioso em que a sua esposa também salva os seus filhos. Afinal, Deus estava contra Moisés porque ele havia sido negligente ao circuncidar os seus filhos. E a sua esposa acaba fazendo isso de forma repentina, fazendo com que a praga não recaísse sobre as crianças. Imagine o senso de urgência dessa mãe. Pais e mães têm que ter muito cuidado com as questões espirituais, para que elas não fiquem em segundo plano. Saltando um pouquinho na história bíblica, nós temos uma mãe que esteve disposta a mudar a sua própria alimentação para cuidar do futuro do seu filho. Estamos falando aqui da esposa de Manoá. A Bíblia não menciona o nome dela, mas diz que ela seguiu uma rígida dieta sob a orientação do anjo, porque o seu filho deveria ser nazireu desde o ventre e, portanto, ter hábitos alimentares que formassem um caráter forte a fim de que ele exercesse uma liderança espiritual. Infelizmente, Sansão, embora muito favorecido por Deus, não cumpriu a sua missão. Mas a sua mãe não foi negligência, afinal, ela cumpriu o seu papel da forma mais correta que pôde. Já quase saindo do período de juízes, nós temos Ana, que num voto especial resolve dedicar o seu primeiro filho ao Senhor. E ela faz isso entregando Samuel aos cuidados do templo. Samuel cresce ali, mas a cada ano sua mãe o visitava trazendo para ele uma túnica. Ela ficava costurando durante o ano, sempre aumentando o tamanho da túnica, porque a cada ano, de fato, o menino crescia. Eu fico imaginando a coragem de Ana, que era uma mulher que não podia ter filhos, a ponto de fazer esse voto. Deus a recompensou porque depois disso ela teve muitos outros filhos, mas de fato ela nunca se esqueceu de Samuel. E foi um grande sacrifício para ela ter que cumprir o voto, mas ela era fiel e se dispôs a isso. Mais à frente temos aí o exemplo de Betseba. Betseba, mulher de Urias,
acaba se envolvendo com Davi por pressão do rei, e eu tenho um vídeo aqui analisando isso, portanto não vou entrar em detalhes a respeito dessa história aqui, mas vale dizer que Betseba passa por vários momentos difíceis, desde um abuso por parte de Davi, a uma gravidez com uma perda. Quando Salomão já era um homem adulto, ela tem o privilégio de interceder por ele, o sucessor do próprio Davi. Uma mãe muito presente que passou por humilhações, mas que de fato ocupou um papel muito importante pela sua dignidade. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos a história de Isabel, uma mulher que já tinha uma idade avançada, assim como Sara, e que agora recebe a missão de ser mãe de alguém muito especial, aquele que seria o mensageiro do deserto, o precursor do próprio Senhor Jesus Cristo. A mãe de João Batista deve ter tido muitos desafios, mas ao mesmo tempo ela recebeu com alegria sua missão e de fato passou por um período bem complicado logo no início da gestação, quando seu marido, descrente depois da conversa com o anjo, acabou impedido de falar. Mesmo assim, ela segurou as pontas e ambos testemunharam do poder de Deus ao lhes conceder o privilégio de serem pais desse grande homem João Batista. Como não falar de Maria? Nós temos um vídeo aqui especial apenas falando de Maria na condição de mãe. E Maria, de fato, assumiu um grande risco, porque estar grávida pelo poder do Espírito Santo não era algo comum nos dias dela, assim como não é nada comum nos nossos dias. Para muitas pessoas naquela época, a sua gravidez poderia sugerir um envolvimento com uma outra pessoa, um adultério, e, portanto, levaria ela ao apedrejamento. Ao aceitar a missão de ser mãe do Salvador, ela estava arriscando a sua própria vida. Mas, de forma corajosa, aquela jovem noiva foi adiante e exerceu com muita fidelidade o papel de mãe do Salvador do mundo. Jesus tem alguns encontros marcantes com mães. Sem dúvida, um deles foi com a mulher Ciro-Fenícia, uma mulher que percorreu uma grande distância pedindo para que ele curasse a sua filha. Nós temos também um outro encontro dramático com aquela que ficou conhecida como a viúva de Naim, uma mulher que havia perdido seu filho, e Jesus se encontra com ela justamente num momento muito doloroso, o funeral de seu filho. Eu fico imaginando a dor e o pesar dessa mãe, que, como todos os pais que têm que enterrar os seus filhos, percebe que a ordem das coisas realmente não faz sentido. Ninguém deveria passar por isso, é verdade, mas nesse mundo de pecados, esse tipo de enfrentamento às vezes se faz necessário. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Salvador, que ao se encontrar com aquela mulher, devolveu seu filho à vida. Nós também temos várias mães que trazem seus filhos até Jesus e que recebem a repreensão dos discípulos por terem feito isso. Afinal, na cabeça daqueles seguidores, Jesus estava muito ocupado para perder o seu tempo com crianças. Mas Jesus os repreende. Não eram as mães que estavam erradas, mas os próprios discípulos. Afinal, Jesus Cristo queria acolher as crianças, porque delas é que pertencia o seu reino. Jesus dessa maneira valoriza o esforço daquelas mães que tinham feito todo o empenho para que seus filhos fossem levados até o mestre. Jesus também faz uma provisão especial para aliviar o sofrimento da sua mãe, que estava ao pé da cruz no momento em que ele era morto de forma tão brutal. Ele designa um dos seus discípulos, justamente o fiel João, para que cuidasse dela naquele momento e a amparasse, mostrando que Jesus tem compaixão das mães que sofrem e se preocupa com elas da mesma maneira como ele se preocupou com a sua. Enfim, esse é apenas um panorama de como a Bíblia relata os sofrimentos, o empenho, a dedicação e os desafios que muitas mulheres enfrentaram na condição de mães. Talvez você se identifique com uma dessas histórias. Eu quero saber nos comentários, escreva aí qual dessas histórias bíblicas mais fala ao seu coração, mais mexe com você. Independente de qual seja, quando nós olhamos para o quadro geral, percebemos o papel das mães sendo relatado e valorizado nas páginas das Escrituras. O próprio Deus, em muitos textos, compara o seu amor e o seu relacionamento com Israel com o relacionamento de uma mãe com um filho. Mas tem um texto bíblico que ficou muito famoso por trazer essa menção, e eu quero lê-lo para você. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O verbo compadecer aí, rachando o original,
é uma das palavras mais usadas no Antigo Testamento para denotar o amor de Deus. Basicamente, ele traz a ideia de um amor compassivo, fortes sentimentos, misericórdia, e muitos estudiosos apontam que esse termo Racham, ele é derivado da palavra hebraica para útero, ou seja, o próprio termo em si já traz a comparação com o amor de uma mãe. De alguma maneira, podemos dizer que o amor de Deus é comprovado por fortes argumentos nesse mundo. E um dos argumentos mais conclusivos para nos revelar o amor de Deus é o amor de uma mãe. Compartilhe essa mensagem com a sua mãe, com a mãe dos seus filhos, com as pessoas que você ama, e vamos aproveitar para valorizar as mães não apenas nessa data comercial, mas todos os dias. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um forte abraço. My name in mother's prayer, my name in mother's prayer, that just one word, my name I heard my name.